Samaria, não somente um templo a Baal, mas também um culto a Baal. E o povo de Israel, o povo do norte, passa a oferecer sacrifícios e adoração a um ídolo, a um deus falso chamado Baal. E o Senhor traz juízo para a terra fica sem chuva. O profeta ora em nome do Senhor e a chuva cessa de vir sobre Israel. E durante 3 anos o povo está sem chuva, e mesmo assim, completamente guiado e movido na sua idolatria, movido pelo rei Acabe no culto a Baal. E no capítulo 18 de 1 Reis, então, o profeta Elias, ele vai ao encontro de Acabe. Ele vai se encontrar com Acabe e desafiar todos os profetas de Baal. E ele diz: hoje a gente vai descobrir então quem é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é Jeová. Acabe, chame aí todos os profetas de Baal, reúna-os, e nós vamos fazer aqui 2 ofertórios. E aquele que se manifestar é o Deus verdadeiro. Nós vamos preparar um altar com um cordeiro, e os profetas de Baal vão orar, fazer as suas orações, as suas rezas. E se fogo do céu descer sobre a oferta deles, então Baal é o Deus verdadeiro. E aí então os 450 profetas de Baal se juntam, montam um altar e começam ali fazer as suas rezas, as suas invocações, a sua adoração a Baal. E eles começam cedo de manhã e até o meio-dia nada de Baal se manifestar. Quando chega meio-dia, então o profeta Elias começa a zombar deles e fala: e aí, o que está acontecendo? Cadê o Deus de vocês? Será que ele está dormindo? Será que ele saiu para fazer um atendimento em outro lugar e não está conseguindo ouvir vocês? O profeta Elias começa a zombar, porque ele sabe que Baal não passa de um ídolo, um Deus falso, alguém que não tem poder e que não existe. É um ídolo criado pelo coração humano. E Elias então prepara agora o seu sacrifício. E ele prepara o seu altar, prepara o seu cordeiro, faz uma vala em volta do altar e pede para que derramem água sobre o altar e sobre a lenha. E por 3 vezes, 4 cântaros de água são lançados, jogados ali naquele cordeiro, naquela lenha, deixando tudo bem molhado, a ponto da vala ao redor ficar cheia d'água. E Elias então passa a orar a Jeová, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, dizendo: se tu és o Deus verdadeiro, manifesta-se hoje aqui. E imediatamente desce fogo do céu e consome todo aquele altar, consome toda aquela lenha molhada, seca toda a água. E Deus se mostra Deus verdadeiro naquele dia em Israel. Não somente isso, aquele mesmo dia o profeta ora ao Senhor, e depois de 3 anos de seca, o profeta pede ao Senhor: Senhor, mais uma vez, prova a tua bondade e a tua existência, trazendo chuva. E chove em Israel. Depois de 3 anos, não somente o Senhor prova a sua superioridade, dizendo que Ele é o Deus verdadeiro sobre Israel, mas também Ele traz chuva a Israel naquele dia. E esse é o cenário perfeito. É o cenário perfeito. O profeta Elias teve um grande dia de vitória. Os profetas de Baal estão derrotados. Está claro que Baal é falso, Baal não passa de um ídolo, e que Jeová, sim, é o Deus verdadeiro. Jeová é não somente o Deus verdadeiro, mas um Deus que se relaciona com o seu povo, que ouve as orações do seu povo, que abençoa o seu povo. Por isso deve ser adorado e honrado. E Elias está muito satisfeito
com a palavra do Senhor. O capítulo 18 de 1 Reis, então, é o dia da vitória de Elias, mas o dia da glória do Senhor. Qual é a expectativa que é criada em Elias, então? Agora vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, né? Acabe vai banir a adoração a Baal. Jezabel vai finalmente se curvar a Jeová como Deus verdadeiro. E quando a gente começa a ler o capítulo 19 de 1 Reis, a gente vê que não é isso que acontece. Quando Acabe chega diante da sua esposa, Jezabel, e conta o que aconteceu, conta como Elias não somente venceu os profetas de Baal na batalha dos sacrifícios, mas também mandou matar e aniquilou todos aqueles profetas, todos aqueles homens. Jezabel não se rende a Deus. Jezabel não reconhece realmente Jeová é o Senhor, não. Ela diz: quê? Elias zombou de Baal e venceu e matou os meus profetas? Manda um recado para ele, o seguinte: se amanhã, a esse horário, não acontecer com ele, mesmo que ele fez com meus profetas, eu não me dou por mim. Ele vai morrer. Vai morrer. E nesse momento, o profeta Elias passa por uma grande decepção, desilusão, que o leva a um desânimo profundo. A realidade da malignidade de Jezabel traz ao profeta Elias um grande desânimo. Ele fica completamente desanimado. E aí ele ora ao Senhor assim: por que eu estou vivo? Para que eu vivo? É melhor nem viver. Tamanha a frustração que Elias experimenta diante da não conversão de Jezabel e da perseguição ainda mais severa que ela estabelece contra ele. Nós temos considerado o livro de Marcos e nas últimas semanas temos visto a mensagem profética do Senhor Jesus que se encontra no capítulo 13 de Marcos. E esse capítulo 13, ele é justamente um ensino que o Senhor Jesus traz aos seus discípulos, visando responder aos discípulos uma pergunta que eles fazem. Quando os discípulos mostram para Jesus a glória do templo de Jerusalém, dizem: olha, Senhor, que pedras maravilhosas, que construção extraordinária. E Jesus diz para eles: isso aí vai ser destruído. Eles são movidos no seu coração a perguntar a Jesus: quando isso vai acontecer? Quais são os sinais do fim do tempo, do fim do mundo, do final de todas as coisas? E Jesus então no capítulo 13 vai responder essa pergunta. Mas Jesus tem uma resposta que é pastoral e tem um alvo muito claro: preservar o coração dos discípulos. A resposta de Jesus para eles é: estejam de olhos abertos, mantenham os seus olhos abertos, que em português é traduzido como tenham cuidado no verso 5. Estejam de sobreaviso no verso 9, no verso 23 e no verso 33. Estejam de sobreaviso, tenham cuidado, olhos abertos para duas coisas: para vocês não serem enganados e para vocês não se assustarem. Estejam de sobreaviso. E nessa noite nós vamos ler, considerar o texto que está a partir do verso 24 até o verso 31. O texto diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.
E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos, dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. A preocupação dos discípulos é: Senhor, quando que o fim do mundo vai chegar? Como que a gente vai saber que chegou o fim do mundo? Como que a gente vai saber? Porque eles fazem associação direta, e nós temos já, esse é o 3º sermão, lidando com esse capítulo 13 de Marcos, e nós temos já visto como o Senhor Jesus, aliás, como os discípulos identificaram a destruição do templo de Jerusalém com o final dos tempos. Marcos, no texto paralelo a esse capítulo 13 de Marcos, Mateus, no capítulo 24 do seu evangelho, ele vai dizer que os discípulos fizeram exatamente essa pergunta: quais os sinais de quando essas coisas vão acontecer? Quando vai ser o fim dos tempos? Vai ser o fim dos tempos. E Jesus passa a responder a essa pergunta deles com um cuidado pastoral, dizendo: estejam atentos, para que vocês não sejam enganados e para que vocês não se assustem. E nós vimos nos 2 domingos passados, por que é que Jesus fala para que eles não estejam enganados e para que eles não se assustem. Eles não deviam assustar porque guerras, rumores de guerras, terremotos, catástrofes naturais seriam constantemente ainda uma realidade na vida humana. Não se assustem, porque ainda haverá guerras, muitas guerras. Uma delas será quando chegar aqui em Jerusalém, o governador César, o Tito, com todo o exército romano para destruir completamente essa cidade. Isso vai acontecer, acontecerão guerras, acontecerão catástrofes. Não se assustem, não se assustem. Não se enganem, não se enganem, porque se levantarão falsos profetas, falsos cristos, anunciando a salvação em outro lugar que não seja eu. E esses falsos profetas, esses falsos cristos, vão fazer sinais extraordinários. Verso 22. Operando sinais e prodígios, fazendo coisas espetaculares, coisas sobrenaturais, miraculosas, tentando enganar, se possível, até os eleitos. Mas não se enganem. Não se assustem, não se enganem. Haverão guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais. Haverão falsos profetas, falsos cristos, tentando desviar vocês. Estejam de sobreaviso, estejam de olhos abertos, estejam atentos. E agora no verso 24, o Senhor Jesus vai trazer uma informação adicional para dar ainda mais tranquilidade aos discípulos. Se o Senhor Jesus vinha com uma resposta pastoral dizendo: não se enganem e não se assustem com tudo isso que vai acontecer, agora ele vai dar uma informação ainda mais poderosa, pela qual eles não deveriam nem se enganar e nem se assustar. Porque ele vai dizer e vai profetizar que no fim das contas, no fim do mundo, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E esse é o grande projeto, e esse é o grande plano pelo qual os discípulos não precisavam nem ter medo e nem se enganar. Olha o que diz o verso 24 a 27. Eu quero ler de novo, mas e passar aos poucos aqui. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão
o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está falando aqui. Primeira coisa que Jesus faz é dizer que essas coisas, essas guerras, esses falsos cristos, essas catástrofes naturais, não são o fim dos tempos, mas que o fim de todas as coisas é o dia do Senhor. Esse é o grande dia final, é o dia do Senhor. E Jesus faz isso falando desse desfalecimento do mundo como nós conhecemos. Ele vai dizer que o sol vai se escurecer, a lua não vai dar sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. O que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? Jesus está fazendo referência a textos do profeta Isaías, tanto no capítulo 13 de Isaías, quanto no capítulo 24 de Isaías, onde Isaías, descrevendo o julgamento final do Senhor, né, dizendo que que Jeová traria juízo sobre toda a terra, e todo ser iria prestar conta dos seus pecados diante de Deus. A descrição que Isaías faz desse dia, que é dia de juízo, é um dia que até o sol vai tremer, que a lua vai se esconder e as estrelas vão cair do céu. Tudo que a gente conhece de estabilidade será movido, porque é dia em que Deus vai pegar o homem e vai julgá-lo. O Senhor vai trazer juízo e vai cobrar do homem as suas ações. E é disso que o Senhor Jesus está falando. Vai chegar esse dia, o dia do juízo vai chegar. Jesus está fazendo essa referência, o dia em que todo o universo será chacoalhado, porque Deus vai reivindicar sua justiça, sua santidade. A rebeldia do homem não mais vai ser aguentada pacientemente, mas o homem vai prestar contas. Todo o universo vai parar para ver. Todo o universo será de uma maneira extraordinária, que a gente pode tentar imaginar aqui. Nós não sabemos qual é essa realidade, mas todo o universo vai parar para ver o Senhor julgando a sua santidade e julgando os homens porque transgrediram a santidade dele. Dia do julgamento vai chegar. Mas é impressionante. É impressionante o que Jesus faz com isso. Porque o profeta Isaías, e não só o profeta Isaías, todos os profetas do Antigo Testamento, os profetas maiores, os profetas menores, quando se referem ao dia do Senhor, eles se referem a dia de terror. Um dia de terror. Um dia onde, se as pessoas puderem se esconder, se escondam. Os profetas do Antigo Testamento, quando falam desse dia do julgamento, eles falam de um dia aterrorizante. Mas o que Jesus fala desse dia? Quando fala aos seus discípulos. Esse dia é o dia em que eu serei visto por todos os olhos, reconhecido na minha glória. Eu virei nas nuvens, assim como eu fui erguido nas nuvens. Isso Jesus fala mais para frente lá em Atos. Eu virei nas nuvens. Esse dia, o dia em que haverá julgamento, será o dia em que todo olho me verá. Não humilde, pobre e zombado e morto, não como um nazareno, não como um judeu, não como o filho de Maria, não como o irmão de Judas, Tiago, mas todo olho me verá com grande poder e glória, como o próprio Deus que eu sou. E nesse sentido, irmãos, prestem atenção no que Jesus faz. Olha o que ele diz no verso 27.
E o Filho do Homem então enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E aquele dia então, que é o dia de juízo, o dia onde o céu e a terra vão tremer, a lua vai se esconder, o sol vai se escurecer também, porque vai se esconder. É um dia de terror. Jesus diz que é um dia de bênção para o seu povo, porque é o dia onde ele será visto como glorificado, e é o dia em que ele vai reunir o seu povo. E aqueles que estão justos nele, vestidos dele, com a vestidura branca, serão recebidos na eternidade. Que os seus anjos vão receber a notícia: vão, busquem o meu povo, reúnam o meu povo. No dia do juízo, é o dia em que eu vou reunir os meus. Ressuscitarei eles para viverem comigo eternamente. E o Senhor Jesus diz então: não se enganem, não tenham medo, prestem atenção, estejam de olhos abertos, porque eu vou voltar nas nuvens e vocês serão reunidos para viver comigo eternamente. As guerras não precisam mexer com vocês. As atrocidades desse mundo não precisam derrubar vocês. Os falsos cristos, os falsos profetas, os sinais miraculosos que eles operam, não se enganem com isso, e não deixe isso afetar o seu coração. Foque em mim. Foque em mim, porque eu irei voltar e estabelecer a vida eterna com o meu povo para sempre. Para sempre. O Senhor Jesus pega o dia do juízo, transforma em dia de glória para Ele e para o seu povo. É um dia realmente de terror. É um dia aterrorizante para os que não conhecem Cristo, mas para os que estão em Jesus Cristo, justos nele, confiados nele, salvos por Ele, é o grande dia esperado. Por isso Jesus diz: fiquem atentos, não se assustem e não se enganem. Eu vou voltar para reunir vocês. E Jesus conta uma história, uma parábola, uma metáfora para falar disso. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que estão à porta. Olha a metáfora que Jesus conta. Olha a metáfora que Jesus conta. E presta bem atenção na metáfora que Jesus conta. Porque quando os discípulos perguntam quais são os sinais que Jesus fala? Guerras, rumores de guerras, terremotos. O Senhor Jesus fala de falsos profetas, falsos cristos, enganadores, fazendo coisas sobrenaturais para enganar os eleitos. Todas coisas que são o quê? Malignas. Coisas malignas, coisas perversas, coisas que são ruins. Mas quando Jesus vai contar a parábola da figueira, ele não fala, presta atenção na figueira, e quando as folhas começam a murchar e cair, você sabe que o inverno está chegando. É disso que o Senhor Jesus, é assim que o Senhor compara esses sinais? Não. Ele vai dizer: quando você vê os ramos se renovando e as folhas brotando, você sabe que o verão está próximo. O verão está próximo. E Jesus vai comparar todas essas atrocidades, malignidades, essas coisas perversas, e dizer que são sinais da vitória dele, não da derrota dele, mas da vitória dele. E de que o verão que vai chegar, a gente não vai precisar ficar achando cobertura para se livrar do frio. Não, porque Cristo mesmo vai brilhar sobre nós. Ele vai vencer. Ele irá vencer. O verão vai chegar. Não é inverno, é verão. E Jesus, de uma maneira muito simples, irmãos, muito clara, diz isso: olhem para mim,
Não se assustem, não se enganem. Confiem em mim. Depositem a sua fé em mim. Não seja perturbado, não seja distraído, não seja desanimado. Meus irmãos, é muito fácil a gente pegar um texto como esse do capítulo 13 de Marcos e ficar viajando nele. Ficar aqui elaborando teorias, histórias, tentando fazer conexões. O que Jesus está falando? Quando que é essa grande guerra que vai acontecer? É a guerra que aconteceu no ano 70 da era do primeiro século da era cristã? É alguma guerra que aconteceu já na Idade Média? É a segunda grande guerra mundial? Ou é uma guerra que virá no futuro? A gente pega um texto como esse e fica tentando fazer várias coisas, cambalhotas, piruetas, mas a gente perde o ensino central desse texto quando a gente fica desfocado nisso. Porque o que Jesus está ensinando aqui é muito simples. Não se assuste e não tenham medo, porque a vitória é minha. Aguarde em mim. Mantenha os seus olhos abertos, porque eu vou aparecer nas nuvens com glória para reunir o meu povo. Mantenha os seus olhos abertos, olhando para o céu. Ninguém sabe qual é o dia. Por isso você precisa ficar atento. Ninguém sabe qual é o dia. E o próprio Cristo, na sua humanidade, na sua limitação humana, não conhece qual é o dia. Então esse texto não é para a gente descobrir qual é o dia que o Senhor vai voltar. Não é um texto para a gente tentar identificar aqui qual é o dia. Mas é um texto para a gente ter a certeza da vitória de Jesus. Estarmos atentos para não sermos dissuadidos por essa realidade das guerras, das calamidades, da perseguição e dos falsos cristos, do falso ensino. Porque é isso que vai acontecer, irmãos. É isso que vai acontecer. O que Jesus está dizendo é: você vai viver a mesma realidade do profeta Elias. Você conheceu o Cristo, você conheceu o Deus verdadeiro, mas o que vai vir sobre você não é a vida na rua de ouro ainda e tudo fácil para você. Não. O que vai vir sobre você é mais dificuldade ainda. É mais peso. É mais desafio. E você será tentado a duvidar. Você será tentado a desanimar. Você será influenciado para dizer: por que eu estou vivo? Para que eu existo? Não era melhor que eu nem tivesse nascido? Jesus, não. Não, porque vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Meus irmãos, esse texto, ele faz uma afirmação extraordinária. Quando Jesus afirma: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, ele está dizendo de uma maneira muito bela, explícita e clara, de que toda a história da humanidade é conduzida por Ele e com foco nele. Tudo o que acontece nesse mundo, as guerras, as lutas, os terremotos, os tsunamis, as pessoas que se levantam para atacar religiosamente, politicamente, tudo o que acontece debaixo do governo do Senhor e de acordo com o propósito que demonstra a exaltação do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E todas essas coisas, no fim das contas, apontam para as palavras de Cristo e para a glória dele, para a soberania dele, para o governo dele. Tudo o resto, tudo o que acontece no mundo, tem um foco único de apontar para Jesus Cristo.
É por isso que as pessoas tentam, nessas suas piruetas interpretativas aqui, dizer que Jesus errou. É por isso que elas tentam de alguma maneira dizer: Jesus se equivocou aqui. Ele disse uma coisa, mas não aconteceu. Ele falou também que essa geração não ia passar sem que essas coisas acontecessem. Porque eles tentam de qualquer maneira se desprender de Cristo, se livrar de Cristo, e se livrar do dia do encontro com Cristo. Mas eu quero dizer para você, você não precisa se livrar do dia de encontro com Cristo, porque esse é um dia de vitória para os que estão nele. Esse é um dia de terror para aqueles que estão distantes do Senhor. É um dia de terror para aqueles que ainda não foram limpos em Jesus. Mas para os que estão em Cristo, é o grande dia em que você será reunido com Ele. Se você pode se submeter e desejar ardentemente a volta do Senhor e clamar: Maranata, vem Senhor Jesus, vem me buscar, eu quero viver na eternidade com o Senhor. E eu não sou abalado por essas coisas que eu experimento aqui. A minha fé está firmada em Ti. Nesse sentido, a resposta do Senhor Jesus para os discípulos é: não se preocupe com o tempo, não se preocupe com o quando, mas esteja com o coração firmado na esperança da fé. Não desanime. Vigie e espere. Vigie e aguarde. Esteja com os olhos abertos, aguardando o grande dia da revelação de Deus para toda a humanidade. Que palavra poderosa do Senhor Jesus. Que palavra poderosa. E isso é muito melhor. Isso é muito melhor do que entender todos os detalhes dessa profecia. Para mim é. É muito melhor saber que Jesus está garantindo a sua vitória final, de que Ele vai reunir os seus santos, do que saber se o verso 29 é sobre a invasão de Jerusalém. Aliás, o verso 19 é sobre a invasão de Jerusalém, ou sobre uma guerra futura ou uma guerra do passado. O que traz segurança e firmeza ao meu coração é saber que Jesus vai aparecer nos ares em glória eterna, mostrando a sua divindade a todo olho, e vai reunir o seu povo para viver com Ele eternamente. Por isso, não se engane, não tenha medo, esteja atento e confiante em Cristo somente. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, que palavra poderosa, que afirmação, que reivindicação que é feita aqui pelo Teu Filho, de poder eterno e extraordinário, dizendo que tudo o que acontece no mundo acontece de acordo com o Teu plano soberano de revelar-se não somente como Deus irado que vai julgar o mundo, mas como um Deus misericordioso que salva pecadores em Jesus de Nazaré. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Senhor, só o Teu Espírito pode mover o nosso coração para compreender isso. E a minha oração é essa, Pai, que diante desse ensino, dessa afirmação categórica de Jesus, nós estejamos firmados na profecia que Ele nos deu, e de que nós então estejamos ansiosos para o dia do Senhor. Esse será um dia de juízo, um dia onde a sua santidade será reivindicada da rebeldia dos homens, mas será um dia de louvor e glória ao Senhor, especialmente pelos santos redimidos em Cristo, que serão agora separados do pecado, separados da dor, separados da tristeza, separados da lágrima, para viver perfeitamente com o Senhor em toda a eternidade. Pai, nos dá visão disso, nos dá anseio por isso, e nos firma nessa verdade,
da esperança da manifestação dos eleitos, dos santos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque nós somos fracos. Nós somos fracos. E como o profeta Elias, que era homem como nós muitas vezes somos tentados e somos chamados pelo desânimo para nos entregar e para esquecer do Senhor. Mas a nossa súplica é: nos preserva, nos guarda e abre para nós a visão dos céus, para que nós estejamos plenamente ansiosos e firmados no dia em que nos encontraremos com o Senhor. Guia a tua igreja, Pai. Guia a tua igreja nisso. Nos dá essa esperança, nos dá essa firmeza. Que esse dia chegue o quanto antes. O nosso clamor, a nossa súplica é: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar. Em nome de Jesus mesmo que nós oramos isso. Poder do Espírito Santo. Amém.
Bem, como prática em nossa igreja, como um hábito que nós já temos, nós vamos memorizar um texto bíblico para que a gente possa trabalhá-lo no nosso coração durante a semana. E o texto dessa noite está em Isaías 28, o verso 5, que diz assim: naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante de seu povo. Isaías 28, verso 5. 28? Então tá, 28. Vamos repetir todos juntos? Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Isaías 28, 5. Muito bem, irmãos. Gostaria de pedir então que as irmãs agora possam recitar esse verso para que os irmãos ouçam e vão trabalhando então a sua memorização. As irmãs, por gentileza. Ele dia, o Senhor Muito bem, agora os irmãos, todos juntos. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Isaías 28, 5. Muito bem, mais uma vez agora todos juntos para que a gente possa fazer posteriormente sem a projeção. Vamos lá? Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Isaías 28, 5. Muito bem. Vamos fazer sem a projeção? Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o seu povo. Isaías 28, 5. Muito bem, irmãos, muito bem. Que a gente possa, então, guardar esse texto no nosso coração, lembrar dessa verdade durante toda a semana. Os pais, lembrem isso para os seus filhos, trabalhem esse texto, para que isso também fique memorizado no coraçãozinho deles. Quero dar apenas 2 avisos antes da gente partir para o fim do nosso culto. O primeiro é aquele que você já tem memorizado no seu coração, mas principalmente para que você que nos visita saiba que todas as terças-feiras nós temos aqui um estudo bíblico. Se você pode, eu quero te convidar, motivar e encorajar a você a participar com a gente. Inicia às 19 horas, porque nesse período das 19 às 19h30 nós temos um tempo para tomar um café, ter um tempo também de comunhão com os irmãos. Venha, se você tem a necessidade de vir direto do seu trabalho, pode vir, porque nós temos um cafezinho aqui para que você possa ter Posteriormente você vai ter o alimento espiritual, mas antes você tem um alimento físico para que você consiga dar sequência na noite. E no dia 29, um aviso muito especial. Nós teremos a visita do pastor Tiago Oliveira, o pastor da primeira igreja batista de Portugal. De Lisboa. Não pode? Ok. Ah, tá, sim. Ok, ele é o pastor da primeira igreja batista de Lisboa, um pastor muito querido, amigo do nosso pastor Rubner, vai estar aqui com a gente, porque ele também, se eu não me engano, vai estar na Conferência Fiel, mas antes, ele vai estar aqui com a gente, na verdade posterior, porque ele vai primeiro para lá e vem para cá em sequência. É um grande privilégio, irmãos, que nossa igreja vai ter de receber esse homem de Deus que tem sido uma grande referência em Portugal, e agora a gente tem a oportunidade de ouvi-lo aqui. E para isso, nós vamos ter 2 momentos. Nós não vamos ser abençoados somente uma vez, vamos ser abençoados 2. Às 9h30 da manhã nós teremos o culto aqui pela manhã e também às 18h30 o nosso culto já de rotina que nós temos aqui. Então quero convidar você que pode, que não vai estar na conferência, né, os jovens que vão estar lá, não vão estar aqui de manhã, mas de noite, façam um esforço, venham, eu sei que cansado, mas venham, faça parte. E você que pode, venha nos 2 períodos.
tenha esse privilégio, receba essa palavra que o pastor vai estar trazendo para a gente. Vai ser um tempo muito precioso. Então, quero encorajar você a estar aqui durante amanhã, às 9h30 e também às 18h30, no dia 29. Bom, eram esses os avisos dessa noite. Quero convidar você, então, a curvar a sua cabeça. Nós vamos ter um instante de pós-lúdio e, após isso, estaremos dispensados. Que Deus abençoe você e uma excelente semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Boa semana, irmãos.